declare isso. Teu é o poder. Então vem. Me incendiar. Diga isso. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do céu, sua glória. Então vem me incendiar. Então vem me incendiar. Meu coração é teu altar. Quero ouvir o som do É isso que queremos ouvir, meu Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Aplauda ao Senhor bem forte. Diga glória, diga aleluia. Junte as suas palmas, a glorificação, exalte o nome do Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda exaltação. Nós te bendizemos, meu Deus. Aleluia! Exaltamos o teu nome. Para sempre seja exaltado. Para sempre seja exaltado o nome do Senhor. Aleluias! Glórias a Deus. Amém. Graças a Deus. Abençoe quem está perto de você com a palavra de bênção. Uma palavra que você entende que vai abençoar essa pessoa que está perto de ti. Graças a Deus. Em casa também faça isso. Graças a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco. Pode sentar no seu lugar. Como é bom estarmos na presença do nosso Deus. Como é bom estarmos aqui neste lugar. Eu quero aproveitar esse momento antes da gente meditar na palavra. Louvar a Deus pelo nosso ministério infantil, como sempre louvo a Deus por todo o nosso ministério. Mas ontem tivemos um trabalho muito especial. Esse trabalho que foi capitaneado pelo Farol Kids, que é o nosso ministério infantil, e a gente conseguiu abençoar tantas crianças. Aliás, eu fiquei impressionado, sabia de onde saiu tanta criança. E muito feliz nós ficamos em ver essas crianças sendo ministradas, recebendo oração, recebendo a palavra. E eu quero deixar uma palavra de todo o meu coração para você, pai, você, mãe. Ore por seu filho, por sua filha, faça isso. As nossas crianças, irmãos, são alvo, estrategicamente alvo do nosso inimigo. Sempre foi assim. O nosso inimigo, ele tem um foco na próxima geração. Entendam que quando Deus queria tirar o povo de Israel de uma situação e colocar esse povo em outra situação de independência, de liberdade, o primeiro alvo contra essa estratégia de Deus, quem foi? As crianças. Lembre que o grande líder Moisés nasceu debaixo de uma afronta maligna para matar as crianças. Quando Moisés nasce, ele estava condenado à morte. Quando vem Jesus, que mudou também a história da humanidade, quando Jesus nasce também debaixo de uma sentença de morte. A palavra diz que Herodes mandou matar toda criança abaixo de 2 anos. Isso é muito forte. Por quê? Porque as crianças são alvo, estrategicamente alvo do maligno, porque é a próxima geração. Ontem, enquanto eu estava ali sentado, vendo as crianças brincando, lanchando, eu estendia a minha mão e orava e abençoava muitas crianças que eu nem sei quem são. Crianças que vieram, que são sobrinhos, são netos, e vieram para esse trabalho. E declarando a bênção do Senhor, pai, mãe, quando você acordar de madrugada para ir tomar água, passe no quarto dos filhos, estenda a mão e ore. Quando seus filhos estiverem dormindo, estenda a mão e abençoe. Quando seus filhos estiverem na área brincando, quando você lembrar, faça isso, no nome de Jesus. Entenda que a bênção do Senhor para chegar na vida do teu filho e da tua filha,
Passa primeiro pela tua vida, porque nós pais, somos a autoridade espiritual sobre os nossos filhos. O trabalho de ontem foi sim um trabalho estratégico para abençoar, e eu louvo a Deus pela vida de todas as pessoas que fazem parte do nosso ministério infantil. Aliás, eu estava conversando essa semana com minha esposa sobre isso. O quanto essa turma também é alvo do maligno, né? Porque são pessoas que se dedicaram a ministrar a bênção do Senhor sobre as crianças. Você acha que o nosso inimigo vai aceitar isso de bom grado? Então ore. Você, quando deixar seu filho, sua filha lá, ore também pelas professoras, abençoe aquele espaço, no nome de Jesus. Que você esteja sempre colocando as nossas crianças nas mãos do nosso Deus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor por esse ministério tão abençoado. Eu quero convidar você que ainda não veio visitar o nosso espaço, ainda está em arrumação, mas dá uma passada lá para ver as nossas salas que já estão em funcionamento. Um espaço muito bacana. Vamos cuidar agora da decoração, da mobília, e o Senhor está abrindo as portas, o Senhor está provendo, mas graças a Deus a gente já tem um espaço maior, né? Então antes a gente usava aquelas salas ali, que agora ali é a sala da família, onde as crianças com menos de 3 anos podem ficar com seus pais, né? E as crianças agora estão aqui nessas salas. Eu quero que você ore também, porque o Senhor tem nos dado também uma estratégia, tá? Para galpões que ficam aqui atrás. Então você ore para que o Senhor nos dê sabedoria, porque já falei isso para os irmãos, a gente tem uma demanda muito grande de estacionamento. Se você chegar já depois que o culto está começando, os irmãos estão colocando os carros lá no prédio, né, novo, então fica muito distante. A ideia é a gente abrir aqui, fazer uma abertura em um galpão que tem aqui, para a gente ter estacionamento na rua de trás. E isso acontecendo, obviamente que a gente não vai alugar esse galpão apenas para ser uma passagem, a gente vai usar também para fazer mais salas para as nossas crianças, um espaço maior para essa turma Kids. Então ore para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor traga provisão e também nos dê sabedoria nessas tratativas no nome de Jesus. Amém? Outro recado que eu quero reforçar, que o pastor Gidel já trouxe muito bem, é você que ainda não se batizou. Quero convidar você para na próxima quinta-feira se batizar. Ah, pastor, mas eu não participei do curso. Tem problema, você participa do próximo curso. Não fique adiando aquilo que Deus está te chamando para fazer, e com urgência, tá? Então, quem vai se batizar, e a gente tem uma turma muito grande que vai se batizar, participou de um curso de 4 aulas. Pastor, mas agora eu quero me batizar, tomei a decisão hoje. Então a gente vai te colocar na próxima turma, obviamente que vamos fazer com você uma reunião. Mas se você quer se batizar, assim que terminar o culto, nos procure e a gente vai conversar com você, firmando com você um compromisso de você participar do próximo curso de batismo. Mas quinta-feira estaremos aqui numa grande festa celebrando o batismo nas águas, o santo batismo. Amém? E antes da gente meditar na palavra, eu quero reforçar o outro recado que o pastor Gidel nos trouxe sobre os 21 dias de oração. Quero convidar você a entrar nesse propósito. No próximo domingo eu vou trazer uma palavra específica sobre o que é o jejum. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o que é jejum? É eu ficar sem comer? Jejum é eu tirar a minha alimentação? Aí tem pessoas, por exemplo, que não podem restringir sua dieta, uma questão de saúde. Então eu posso fazer o jejum, já que eu não tenho como ficar sem me alimentar, eu posso fazer o jejum que não seja de alimento? Sim, e eu quero explicar isso no próximo domingo. Mas de antemão eu quero convidar você para colocar no teu coração, como disse o pastor Gidel, o desejo de estar nesses 21 dias. Nesses 21 dias que a gente vai começar no próximo dia 6 de novembro, então vai de 6 de novembro a 26 de novembro. Todos os dias nós teremos um encontro presencial às 18h30. Então, do dia 6 ao dia 26, a igreja está aberta todos os dias, das 18h30 às 19h30. E obviamente que nos cultos normais,
os cultos acontecerão normalmente. Pastor, eu não posso estar nos momentos presenciais. Faça o seu propósito mesmo assim. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que são batalhas tão intensas, que não se resolvem com uma oração simples. Não se espante com o que eu estou dizendo não, tá? Mas deixa eu te dizer, tem coisas na tua vida, que uma simples oração, você não vai conseguir vencer. Quer entender o que eu estou falando? A palavra diz que Jesus estava no Monte da Transfiguração, com 3 dos seus discípulos, e o restante, os 9, estavam lá embaixo. E numa batalha, gente, espiritual terrível. Pois a Bíblia diz que um pai tinha trazido um filho perturbado espiritualmente, tinha um espírito maligno que perturbava aquele menino, e era um espírito suicida. A palavra diz que quando aquele espírito vinha sobre aquele menino, jogava ele no fogo, na água, para matá-lo mesmo. E os discípulos não conseguiram resolver aquela situação. Quando Jesus desce, a confusão estava generalizada. Os discípulos chegam para Jesus com um problema e Jesus rapidamente cura aquele garoto, expulsa aquele espírito maligno. E os discípulos depois vão questionar Jesus. Por que a gente não conseguiu? Já que a Bíblia relata que antes eles já tinham expulsado o demônio, já tinham curado pessoas. E eles perguntam para Jesus, por que a gente não conseguiu? O que é que Jesus diz para eles? Porque essa espécie aqui, em outra versão da Bíblia diz assim, essa casta aqui, traduzindo, Jesus estava dizendo, esse tipo de problema só se resolve com jejum e oração. Tem certas situações no teu casamento que é só com jejum e oração. Tem certas coisas, irmãos, na nossa caminhada e na nossa vida espiritual que a gente está buscando libertação. Sabe aquilo que o apóstolo Paulo diz? O que eu quero eu não faço, mas o que eu não quero estou sempre fazendo. Foi assim que Paulo diz? Miserável homem que sou. Era uma situação espiritual que ele não conseguia resolver naturalmente. Então tem certas frentes de batalha na nossa caminhada de fé, que a gente só consegue, meu irmão, com jejum e oração. E eu quero convidar você, como disse o pastor Gidel, começa a colocar diante de Deus o teu propósito, escrever. E sabe por que a gente, na nossa comunidade, você que está nos visitando hoje, ou está aqui há pouco tempo, a gente sempre realiza esse propósito no mês de novembro. Por quê? Porque a gente já está pensando estrategicamente para o próximo ciclo, né? Já pensando no próximo ano. Meu Deus, isso aqui na minha vida eu quero que o Senhor me dê vitória, então já estou colocando diante do Senhor. Domingo eu vou trazer essa explicação, tá? Quando a gente jejua, não é para Deus mudar uma situação. Quando a gente jejua, Deus não muda a situação. Alguém já pode estar pensando, para que eu jejuo? Porque quando a gente jejua, Deus começa a mudar quem? A mim. Foi assim com Esté, né? Mardoqueu disse para Esté, faça alguma coisa. Esté coloca as suas criadas para jejuar, ela também jejua. Manda Mardoqueu dizer a todo o povo de Israel que jejuasse. O que aconteceu? Quem mudou? A situação não, quem mudou foi Esté. Porque Deus deu a ela uma coragem que ela não estava tendo. O jejum provoca em nós mudanças espirituais. Então qual é a mudança que você está precisando? Na tua casa, na tua família, nos teus relacionamentos. Coloque diante de Deus. A partir do dia 6 de novembro até o dia 26, nós estaremos nesse propósito de jejum e de oração. Repito, mesmo você que não pode estar presencialmente, mas quer estar fazendo no seu dia a dia, faça. No próximo domingo eu vou trazer uma palavra específica sobre o jejum. O que é o jejum? Qual o jejum que agrada ao Senhor? O que é esse sacrifício que caracteriza o jejum? No próximo domingo trarei essa palavra no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Quero aproveitar e mandar um abraço para os irmãos que estão nos acompanhando pelo YouTube. Estava falando agora lá, pedindo para que eles dissessem de onde estão assistindo. Muitas pessoas, tanto no culto das 10 da manhã quanto de agora. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 34.
Diz assim a palavra: mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele, e ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito, a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Pois se acharão lutando contra Deus. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa tarde tem esse título: queda de braço. Aqui no Nordeste a gente chama também de quebra de braço, né? Braço de aço. É um esporte. Sabe aquela brincadeira que a gente tinha na escola? Colocar o braço assim, um vai de um lado e do outro, para derrubar o braço do outro. Queda de braço, quebra de braço, braço de aço. Você sabia que tem alguns momentos na nossa vida que a gente está exatamente assim com Deus? Como disse Gamaliel. O que o professor do apóstolo Paulo disse para aqueles líderes religiosos? Cuidado. Porque se vocês continuarem do jeito que vocês estão, querendo acabar com o movimento desses homens, porque se for uma coisa de homens, como aconteceu com Teudas, com Judas, vai se desfazer. Ele usa até dois exemplos, né? Lembram de Teudas? Era um líder, juntou 400 pessoas, liderou essas pessoas por um tempo, o movimento deles até parecia que ia pegar, de repente ele morreu e todo mundo se dispersou. Lembram também de Judas? Esse Judas aqui não é o Judas discípulo de Jesus, tá, gente? O nome Judas na época de Jesus era um nome muito comum, muito comum. É tanto que tinha o Judas Iscariotes e Jesus tinha outro discípulo também chamado Judas. Aqui no livro de Atos, a palavra cita outro Judas Barjonas. O nome de Jesus também, gente, era um nome muito comum naquela época, tá? Então, existiam muitas pessoas com o nome de Jesus. Esse Judas aqui, que Gamaliel fala, era um zelote, que a palavra diz que ele fez uma rebelião contra Roma e foi morto. E era um movimento, ele juntou muita gente. E Gamaliel está dizendo para aqueles sacerdotes, fariseus, líderes religiosos: observem um movimento desses agora. Se for um movimento humano, de vontade humana, vai se desfazer. Agora, se for um movimento de Deus, vocês estão correndo um sério risco. Vocês estão correndo um risco de estarem se colocando na condição de lutar com Deus. E é sobre isso que eu quero falar. Tem certos momentos da nossa vida, irmãos, que nós estamos no nosso comportamento, numa decisão que a gente está tomando, num caminho que a gente está trilhando. Essa nossa conduta é uma luta contra Deus, a gente está confrontando com o Senhor. E como é que eu sei, pastor? Se o que eu estou fazendo
é uma luta contra Deus, como Gamaliel alertou esses homens, né? Sabe o que é interessante, irmãos? É que, no caso desses que estão sendo alertados por Gamaliel, que era professor do apóstolo Paulo, né, que antes se chamava Saulo, essas pessoas eram religiosas. E na cabeça delas, o que elas estavam fazendo, a palavra diz que elas tinham prendido os apóstolos. Inclusive Tiago, irmão de Jesus, tinha sido preso. O episódio do capítulo 5 mostra que eles tinham passado pelo menos parte da noite na cadeia. Só que o anjo de noite foi e soltou os apóstolos. De manhã, quando o dia clareou, esses líderes religiosos mandaram ir lá soltar esses discípulos para virem ser interrogados. Chegou lá, a prisão estava vazia. E eles já estavam no templo pregando. E eles chegam lá e dizem: olha, a gente não avisou para vocês que vocês não podem pregar mais sobre esse nome? É nesse momento que Pedro diz: olha, para a gente é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Eles se enfureceram e já estavam pensando em matá-los. Aí Gamaliel se levanta e diz isso para eles: cuidado, tá? Na cabeça desses líderes religiosos, eles estavam fazendo um favor ao Senhor. Eu quero lhe dizer uma coisa: às vezes nós estamos fazendo algo que na nossa cabeça, pelo menos no nosso jeito de entender, é algo nobre. Às vezes até tem gente que espiritualiza. Eu falava nos cultos da manhã, a gente está passando um momento tão terrível no mundo, né? Pergunta para qualquer terrorista desse, sobre o que ele está fazendo. Isso que está acontecendo no Oriente Médio. Um assunto que a gente nem gosta de tratar, né? Mas essa turma aí, gente, chegou a degolar mais de 40 bebês. Agora pergunta para eles por que eles estão fazendo isso. Eu vou te dizer, eles vão categoricamente te falar: estou fazendo isso em nome de Deus. A gente olha a história da humanidade, principalmente da igreja, né? Quantas atrocidades a igreja na Inquisição realizou? Em nome de quê, gente? Da fé. Sabe o que é curioso? É que às vezes a gente está lutando contra Deus, mas na nossa cabeça a gente está até fazendo um favor para o Senhor. Na nossa mente até é nobre. Como é que eu sei então, pastor? Se o que eu estou vivendo hoje agrada a Deus ou estou lutando contra Deus? Primeira coisa. A primeira coisa que a gente precisa entender para termos a certeza de que não estamos andando pela nossa vontade, mas na vontade de Deus, nós precisamos ter um negócio chamado discernimento. Eu sempre digo, irmãos, que discernimento é um facho de luz que vem da parte de Deus para clarear o espaço que nós estamos. Bruna, por gentileza, apague esse foco aí, por favor. Acenda, por gentileza. Apague, por favor, mais uma vez. Acenda, por favor. Viram a diferença? Isso é discernimento. Discernimento é um foco de luz que vem sobre uma área da nossa vida que faz a gente enxergar com mais clareza, para a gente não tropeçar. Por que às vezes tem gente que está lutando contra Deus e não consegue enxergar que está lutando? Todo mundo da família percebe. Quer ver isso? Às vezes a pessoa está num relacionamento que qualquer pessoa da família olha e percebe: isso vai dar errado. A pessoa não. Por quê? Porque não tem clareza. Às vezes a gente está tão envolvido numa situação que todo mundo está vendo menos nós. E nessa situação a gente pode estar batendo de frente com Deus. Porque Deus está dizendo: não é isso que eu quero para você, minha filha. É isso que eu quero para você, meu filho. Aí pai, mãe, avô, avó, tio, todo mundo está olhando dizendo: olha, você não está vendo que você está perdendo seu tempo? Mas a pessoa não consegue enxergar. Por quê? Porque falta essa luz. O ambiente é nebuloso. O caminho que essa pessoa está trilhando é um caminho escuro, não tem clareza nas coisas, mas a pessoa está indo. E às vezes está indo em confronto com o Senhor, né? Numa queda de braço. Porque falta o quê, irmãos? Discernimento.
E quando falta discernimento, eu não consigo enxergar esse facho de luz, né? Esse foco de luz que vem e clareia tudo. Contei essa experiência nos cultos da manhã e vou contar mais uma vez. Uma experiência da minha adolescência. Espero que abençoe a todos, mas principalmente os jovens e adolescentes. Eu tinha 16 anos. E aí, eu me apaixonei por uma garota. Essa garota, ela não comungava da minha fé. E eu tinha aprendido desde pequeno de que a gente não pode se meter em julgo desigual, né? O apóstolo Paulo diz isso. Não se metam em julgo desigual. Sabe o significado dessa palavra? Quando a Bíblia diz assim, não se metam em julgo desigual. O que é julgo, gente? Julgo é uma peça de madeira que é colocada sobre o lombo de dois animais, para que eles andem juntos fazendo algum tipo de trabalho. Esses animais, eles precisam ser, pelo menos é necessário que seja, né? Da mesma espécie e do mesmo tamanho. Por quê? Porque eles precisam andar juntos. Se forem de alturas diferentes, o que vai acontecer? Um vai sobrecarregar o outro. Você entende quando a palavra diz, não se meta em julgo desigual? A palavra está dizendo, não ande do lado de alguém que não tenha as mesmas características, sonhos, projetos, fé, vontade. Isso não tem só a ver com a fé não, tá gente? Às vezes se meter em julgo desigual é em relação à cultura familiar, às vezes é a condição financeira, às vezes é a condição profissional. Quantas pessoas que entraram num relacionamento péssimo porque não antecipadamente não se perceberam que era um julgo desigual. Eu comecei aquele relacionamento, falando de um relacionamento de adolescente, né gente, 16 anos. De imediato a minha mãe não aceitou, e também os pais dela não aceitaram. Mas deixa eu dizer um negócio para você, quando você tem 16 anos, você já sabe de tudo. Com 16 anos, você já tem todas as respostas. Pode fazer uma pergunta para um garoto, eu quando tinha 16 anos, podia fazer as perguntas mais cabulosas do mundo, eu tinha resposta. Porque com 16 anos, meu pai e minha mãe não sabem de nada, agora eu tinha conselho para dar até para o meu avô. Porque com 16, 17, 18 anos, gente, se você sabe andar pela sua própria cabeça, pai e mãe não sabem de nada, está com a mente atrasada, não é assim? É assim. Então, com 16 anos, quando eu cheguei para minha mãe e disse, olha, eu quero namorar essa menina, minha mãe, meu filho, não mãe, é isso que eu quero e pronto, acabou-se. Aquele namoro foi fluindo, repito, namoro de adolescente, mas namoro que na minha cabeça era um namoro sério. Sabe uma coisa curiosa? Eu era um jovem cristão, temente a Deus, batizado. E era um jovem que orava. Nessa época eu estava concluindo o meu primeiro curso técnico do Senai. Sabe uma coisa curiosa? Eu orava e falava com Deus sobre tudo na minha vida. Eu falava sobre o curso que eu estava encerrando, eu falava sobre o emprego novo que estava chegando, eu pedia a Deus pelas provas que eu estava fazendo, mas quando chegava nesse assunto, eu pulava. Porque quando você está numa frente de batalha contra Deus, você não tem coragem de falar com o Senhor sobre esse assunto. Sim ou não? Sim. Lembre todas as vezes que você se colocou numa condição que você sabia que Deus não queria isso para você. Se você tinha coragem de falar abertamente com o Senhor. Lembre se você tinha coragem. Eu não tinha. Então estava lá, eu na minha oração, Senhor, abençoa, estou terminando o curso, abre a porta de emprego, me ajuda nesse estágio. Mas quando chegava nessa área, aí eu pulava o assunto. Não, isso aqui não é para conversar com Deus, não. Conversa com Deus sobre tudo, menos sobre isso. Porque é assim, quando a gente está lutando numa queda de braço contra Deus, a gente não tem coragem de falar com o Espírito Santo sobre esse assunto. E Deus sabe por que você está ouvindo essa palavra nessa tarde. Tem uma área da sua vida que você não tem coragem de conversar com Deus? Possa ser. Uma dica do Espírito Santo para você nessa tarde. Possa ser que você esteja numa queda de braço com o Senhor. Era isso que Gamaliel estava insistindo e alertando aqueles homens. Não lutem contra Deus. O tempo foi passando,
eu não aceitava, como eu já falei, a opinião da minha mãe, eu estava certo daquilo, até que, é assim, gente, deixa eu dizer um negócio para você, jovem, você que está começando agora a sua vida sentimental e tal. Se você segue a palavra de Deus, você tem o Espírito Santo, deixa eu te dizer, vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai te incomodar. O Espírito Santo vai te incomodar e você vai ter que conversar com ele sobre esse assunto, mesmo que você insista em não. Porque a palavra do Senhor diz assim, né? Há caminhos que ao homem parecem serem bons, mas o final deles é o que, gente? Caminho de... É forte isso, né? Mas é assim que a palavra diz, caminho de morte. Até que chegou um dia que o Espírito Santo me incomodou e eu toquei nesse assunto. Ô Senhor, o que é que o Senhor acha desse momento que eu estou vivendo? Sabe aquela temível pergunta que muitas pessoas não têm coragem de fazer ao Senhor? Meu Deus, é da tua vontade? Isso aqui que eu estou querendo é o que o Senhor quer para mim? É do teu querer para a minha vida? Por que eu pulava essa oração? Porque eu sabia que no dia que eu conversasse isso com Deus, e perguntasse para Ele, é da tua vontade, Ele ia dizer se sim ou não. Não é assim, gente? É assim. E no dia que eu tive coragem de dizer, Senhor, isso aqui que eu estou vivendo é da tua vontade, Deus deu a resposta de imediato. Como? Ele mandou um anjo falar comigo, já imaginou? O anjo apareceu com asas, oi Zoar, não é da minha vontade? Não. Ele começou a fazer, porque é assim que Ele faz. Jovem, adolescente, meu irmão, minha irmã, dentro do teu casamento, na tua profissão, nessa sociedade que você está, tenha coragem de perguntar tudo ao Senhor. Meu Deus, é da tua vontade o que eu vou fazer? Posso ir ou não? Por que Davi, gente, é reconhecido como o rei mais famoso e mais bem sucedido de Israel? Porque mesmo sendo um homem pecador, presta atenção, Davi sempre tinha o temor de perguntar, meu Deus, o que eu vou fazer? O Senhor aprova. Eu estou preparando uma mensagem chamada Urim Tumim. Eu vou pregar por esses dias. São 2 nomes hebraicos que falam sobre 2 pedras que existiam no colete sacerdotal que respondiam a certas perguntas. Naquela época, eles não tinham o Espírito Santo como nós temos hoje, que confirma no nosso coração, né? Hoje, quando você pede ao Senhor, meu Deus, é isso que o Senhor quer para mim? O Senhor vai confirmando com paz ou não, o Senhor vai confirmando com o teu coração ficando apertado ou ficando dilatado de alegria. Naquela época, essas perguntas sobre posso ir para a batalha ou não? É agora para ir conquistar aquela cidade ou não? Era respondida na frente dessas 2 pedras, diante do sacerdote, Urim e Tumim. Eu vou pregar sobre isso. Sobre essa nossa necessidade de saber se é da vontade de Deus ou não, se Deus está aprovando ou não. Por quê? Porque se não for da vontade de Deus, a gente pode se encontrar nessa condição de estar lutando, né? Numa queda de braço. Voltando a esse exemplo que eu trouxe, né? Quando eu orei, o Senhor foi confirmando e o Senhor então trouxe respostas nas situações que vieram depois. E aquele relacionamento encerrou. Porque eu tive coragem de perguntar ao Senhor. Mas eu só tenho essa coragem quando eu entendo através do discernimento. O discernimento, meu Deus, está estranho, não está? Está estranho. É assim. Então essa é a primeira lição. Quer saber se você está em uma queda de braço com Deus ou não? Peça ao Senhor discernimento. Meu Deus, traz a tua luz sobre esse meu momento. Segunda coisa. Quer saber se você está numa queda de braço ou não, lutando contra Deus? Como é que eu sei, pastor? Olha a paisagem. Sempre digo isso. Eu sou muito perguntado, irmãos. As pessoas me questionam muito. Pastor, como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade de Deus? E a minha resposta sempre é essa. Olha a paisagem. Hoje a gente tem os aplicativos, né? os meios que nos ajudam a chegar em um lugar que a gente nunca foi, né? Antigamente não era assim. Como é que você chegava nos lugares? Por exemplo, meu pai morava em Juazeiro do Norte, no Ceará. Primeira vez que a gente foi lá, meu pai fez um mapa, né? Então as dicas eram assim, quando chegar naquele pontilhão, aí tem uma igreja católica, né? Hein, Calef? Aí depois passa debaixo de um viaduto. Eu nunca tinha ido lá, mas cheguei na casa do meu pai. Por que eu cheguei?
Porque eu fui olhando o quê? Esses sinais, é a paisagem. Andar com Deus é do mesmo jeito. Quer saber se o que você está vivendo hoje, você está indo na direção da prosperidade, da vitória de Deus para a sua vida? Olha a paisagem ao seu redor. Você quer saber se dentro do teu casamento vocês estão fazendo escolhas certas? Olha a paisagem. Meu irmão, se a paisagem desse casamento é só luta, é só discussão, é só briga, uma paisagem desértica é um sinal, um possível sinal de que você pode estar indo para o caminho desastroso. Você está dentro desse casamento, o marido está indo lá na frente, a mulher fica nessas decisões. É uma paisagem. A mulher vai lá na frente tomando decisão e o marido fica lá atrás. É uma paisagem. É assim que a gente sabe se a gente está caminhando no caminho certo, olhando ao redor. Eu sempre uso o Salmo 1 para referenciar o que eu estou dizendo. O que é que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Aí o resultado disso: será como uma árvore plantada junto às correntes de águas. Está conseguindo perceber a paisagem? Qual é o resultado de alguém que segue a lei do Senhor? É como árvore plantada junto a correntes de águas. Olha o cenário, tá? Essa árvore dá fruto no tempo certo. Sua folha não murcha e nem cai. E o que é que diz o final do Salmo? E tudo que faz, o quê? Prospera. Essa é a paisagem. Se eu estou nessa fase da minha vida, presta atenção, se eu estou tomando decisões, se eu estou agindo na minha vida, se eu estou vivendo situações em que eu olho para a paisagem da minha vida e não consigo enxergar uma paisagem frutífera, de vitalidade, viçosa, eu só enxergo um deserto, essa paisagem pode ser um indicador do que o que eu estou vivendo não é da vontade do Senhor. Porque o Salmo 1 diz que aquele que anda segundo a palavra de Deus é como uma árvore que dá fruto, está sempre viçosa e tudo prospera. É a paisagem. Eu preciso parar para observar isso, olhar a paisagem ao meu redor e perceber se essa paisagem diz se Deus está comigo ou não. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Eu quero ir para a parte final da minha mensagem, falar sobre 5 condições bem práticas, tá, gente? Que podem nos mostrar se a gente está numa queda de braço ou não com Deus. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei de propósito braços diferentes, né? Que braço você acha que é o braço de Deus aí, hein? Tem chance nenhuma, gente. Lutar contra Deus a gente não tem chance nenhuma, mas a gente insiste. A gente insiste. Por quê? Porque a gente altera a oração do Pai Nosso, né? Sabe como é a oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tem gente que não está vivendo isso. Então está numa luta completa com o Senhor. Então vamos lá. 5 condições básicas e práticas para dizer se o que eu estou vivendo é uma luta contra Deus. Primeiro, como é que eu sei que eu estou lutando contra Deus? Eu estou numa queda de braço com o Senhor. É quando eu estou indo na direção contrária àquela que Deus determinou para a minha vida. Olhe bem para mim, Deus queria que eu fosse para aqui e eu estou indo para aqui. Como é que eu sei, pastor? Lembra que eu falei? Discernimento, olhando a paisagem. Eu quero trazer 2 exemplos para essa primeira situação. De alguém que está andando na direção contrária. Deus estava dizendo para você ir por aqui e você está indo por aqui. O primeiro exemplo é Balaão. Lembra de Balaão, o profeta? A palavra diz que o rei dos Moabitas teve a consciência que não conseguiria derrotar Israel. Ele tinha consciência, na espada não dá. Exército contra exército, nós seremos trucidados. Só tem um jeito da gente vencer o exército de Israel. Como era?
ele contratou então esse profeta para lançar uma maldição sobre Israel. Na cabeça dele, perdoa a expressão que eu vou usar, tá, gente? É para atualizar. Na cabeça do rei dos Moabitas contrata alguém e joga um urucubaca lá contra os israelitas e eles vão perder. A Bíblia diz que ele faz um convite a Balaão para conversar com Balaão. Balaão era um homem temente ao Senhor e o que é que ele faz? Ele consulta ao Senhor. E aí, Deus? Eu vou lá conversar com o rei dos Moabitas. Depois leia, tá? Números capítulo 22. Depois leia em casa essa história. Você vai perceber que quando Balaão pergunta primeiro a Deus se deveria ir, a primeira resposta de Deus foi não. Não vá. Senhor, eu devo ir conversar com o rei dos Moabitas? A resposta de Deus para o profeta Balaão foi não. Não vá. A Bíblia diz que Balaque, o rei dos Moabitas, juntou seus príncipes, seus conselheiros, juntaram uma grana pesada e dizem para Balaão, a gente quer conversar com você, você nem veio conversar com a gente. Eles queriam pagar Balaão pela maldição, né? Mais uma vez, Balaão consulta ao Senhor, Senhor, devo ir? Depois leia, tá? Números capítulo 22. Nesse momento, curiosamente, Deus diz, vá. Mas só fale o que eu disser para você falar. Olha que coisa, no primeiro momento Deus disse, não vá. No segundo momento Deus diz, vá, mas só fale o que eu lhe disser para falar. Gente, a Bíblia não é tão clara. Mas aconteceu alguma coisa quando Balaão saiu de casa. Eu acho que Deus olhou, sondou o coração dele e percebeu que o coração dele não estava muito bem intencionado. Até porque a grana era muita. Então quando ele sai de casa montado na sua jumenta, Deus olha para ele e diz, ele está com a intenção errada. E a palavra diz que Deus manda um anjo para matá-lo. Estão falando do tempo da lei, tá, gente? Não é o tempo da graça. Naquela época era assim. Alguém desobedecia, Deus executava mesmo. O anjo do Senhor vem para executar o profeta Balaão, e a palavra diz que ele não consegue enxergar o anjo. Porque é assim, lembra que eu falei do discernimento? Quando nós estamos lutando contra Deus, a gente não consegue enxergar. Às vezes até o animal está conseguindo enxergar, a gente não. A palavra diz que a jumenta enxergava o anjo, Balaão não. E a Bíblia diz que ele montado na sua jumenta, a jumenta começou a desviar do caminho. E ele pegou então o chicote e na jumenta, trazendo a jumenta de volta para o caminho. E a jumenta obviamente com medo do anjo. O anjo se colocou ali no caminho, a Bíblia diz que a jumenta se desviou e foi para uma estrada estreita e imprensou a perna do profeta no muro a ponto de feri-la. Aí ele, mais chicote na jumenta. Aí nesse momento eu penso que Deus olhou e disse assim, esse camarada aí é teimoso demais. Está de fato numa queda de braço comigo, né? Aí o que é que Deus faz? Quando a jumenta percebe que ele não está vendo, a palavra diz que ela se senta. Aquilo que a gente diz aqui no Nordeste, né? Ela empacou. Quando ela se sentou, ele então, chicote. Aí Deus então olha para aquele teimoso na queda de braço com ele e diz, eu vou ter que fazer um negócio muito absurdo. Porque é assim, gente. Olhe bem para mim. Quando nós estamos numa queda de braço com Deus, que Deus percebe que nós estamos querendo ir pela nossa vontade e não pela vontade dEle, Deus às vezes permite coisas absurdas acontecerem, para ver se chama a nossa atenção. E o que é que Deus faz? A palavra diz que Deus abre a boca da jumenta. E ela começa a falar com o profeta. Está achando absurdo, né? Eu também. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Para mim não é tão absurdo a jumenta ter falado. Mais absurdo é o profeta começar a falar com ela. A Bíblia diz que quando a jumenta sentou-se, não se levantou, e ele chicote, a jumenta disse, por que você está me batendo? Eu sempre te servi, sempre te levei de um lugar para o outro, e agora você está me espancando? Já é absurdo, né, gente? Apesar que quem tem pet, né, gente? Quem tem pet conversa com animal, sim. Lá em casa a gente tem um coelhinho, uma coelhinha. De vez em quando eu me vejo feito profeta, mas esse é assunto para outra hora. E você ainda faz, linguagem infantil, né, para conversar com eles, né? Quem tem aqui gato, cachorro sabe como é. Mas vamos deixar isso para outro momento. Mas a palavra diz que
A jumenta diz para ele: por que você está me batendo? Sempre lhe servi, levei para um lugar, para o outro, e agora você me espancando. Aí Balaão já estava numa cena absurda de ver um animal falar com ele. Ele agora começa a dialogar com a jumenta. Eu estou lhe batendo. Vexatório, né, gente? Absurdo, né? É assim. Às vezes quando a gente está numa queda de braço com o Senhor, a gente se permite. Está em cada situação. Vexatória mesmo. Absurda. Às vezes a gente vive coisas que a gente pensa: meu Deus, como foi que eu me permiti viver isso? Quando nós estamos muito cegos. Ele disse para a jumenta: eu estou lhe batendo porque você não quer me conduzir, você está aí empacado. Quando Deus então percebe, o cara chegou no pior nível. O nível de conversar com o animal como se fosse normal. Então, deixa eu me revelar. E a palavra diz que Deus abre os olhos dele. E ele então vê o anjo que está ali do lado com a espada e diz para ele, mais ou menos assim, tá, gente? A tua sorte foi o teu animal, porque eu vim para executar. Mas ele me viu antes. Você não, ele me viu. Deus estava dizendo para Balaão fazer uma coisa e ele não fez. Estava numa queda de braço com o Senhor. O segundo exemplo que eu quero trazer é de Jonas. Lembra de Jonas? Jonas capítulo 1, mais especificamente em versículo 3. A palavra diz que Deus diz ao profeta Jonas: vá na cidade de Nínive e pregue contra aquele povo e diga que se eles não se arrependerem, eu vou trazer sobre eles o juízo. Ao invés de Jonas ir para Nínive, a palavra diz que ele vai em Jope, compra uma passagem e vai para onde, gente? Para Tarsis. Era a direção oposta. Nínive era para ali, Tarsis era para cá. Foi assim que Jonas fez. O que é estar numa queda de braço com o Senhor? É quando eu estou indo na direção oposta que Deus determinou para mim. Aí o que é que Deus faz com Jonas? Quem lembra da história? Outro animal entra em cena, né? Deus então manda o peixe engolir. Eu não quero mais me alongar nessa história porque eu sei que você já conhece. Mas eu quero chamar a sua atenção quando Deus está nos mandando ir para uma direção e a gente está indo para outra direção. Isso é todas as áreas da nossa vida, tá, gente? Quantas pessoas que fecharam uma sociedade que era claro que Deus não queria aquilo para você. Estava claro, quando você estava nas tratativas para fechar a sociedade. Deus queria que você fosse para outro lugar. Isso já aconteceu comigo. Fechei uma sociedade e passei 7 anos numa sociedade. E Deus tinha deixado bem claro para mim: Zoar, não quero isso para você. 7 anos. Nesses 7 anos eu não ganhei 1 centavo nessa sociedade, só investindo. Por quê, pastor? Porque às vezes quando a gente está na nossa teimosia é assim. Você está dizendo para a gente ir para Nínive e a gente está indo para Tarsis. Segunda condição que caracteriza que a gente está numa queda de braço com o Senhor. A primeira é quando a gente está na direção oposta, né? Segundo, quando nós estamos sonhando e querendo coisas diferentes daquilo que Deus quer para a gente. Então quando você está sonhando algo que Deus não sonhou para você, possa ser que você esteja numa queda de braço com o Senhor. Então quando você olha hoje para os teus sonhos, para os teus projetos, é o que Deus quer para a tua vida? Porque senão, há um risco muito grande desse sonho, desse plano que está aí tomando conta do teu coração, de ser uma queda de braço. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nessa tarde. Terceiro, quando é que eu estou numa queda de braço? Primeiro é quando eu estou indo na direção oposta. Segundo, é quando eu estou sonhando aquilo que Deus não quer para mim. Terceiro, é quando eu estou me opondo a pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar. Isso é muito comum, gente, dentro do casamento, tá? Quem sabe a tua esposa, quem sabe o teu marido, é alguém que Deus colocou do teu lado só para trazer na tua vida ponderação. E você está resistindo, achando que é teimosia. Quando você começa a se opor a gente que Deus colocou do teu lado,
para ser o alerta. Porque tem gente que é assim, né? Essa pessoa é tão intensa que Deus colocou alguém do lado só para frear. Pra você não cair no abismo. Se você está se opondo a isso, possa ser que você esteja numa queda de braço com o Senhor. Peça o Espírito Santo para te revelar. Quarto, quando é que eu estou numa queda de braço, numa luta contra Deus? Quando eu estou resistindo ao meu chamado. Quando eu estou resistindo ao meu chamado espiritual. Tem pessoas aqui, tá? Que é muito claro que Deus tem para você uma missão para você realizar nessa terra. E faz tempo que você resiste. Deixa eu te dizer categoricamente, no poder do Espírito Santo, você está numa queda de braço contra Deus. Pastor, assim direto, é. Sabe por quê? Porque eu vivi isso na minha vida durante muito tempo. Durante muito tempo eu briguei com Deus dizendo, não quero, não é o que eu quero. Eu não quero ser um pastor. Eu deixava isso muito claro com o Senhor. Deixava isso muito aberto. Senhor, eu não quero, o Senhor sabe os motivos. Eu quero trazer 2 exemplos, né? O primeiro é Eliseu. Lembra quando Elias passa por Eliseu, que a palavra diz que ele tira a sua capa? Ele não diz nada a Eliseu. Eliseu está ali arando a terra, Elias tira a sua capa, joga sobre Eliseu, que estava trabalhando, e vai embora. Aí Eliseu vai correndo atrás dele, né? Peraí, deixa eu me despedir dos meus pais. O que é que o profeta Elias disse para ele? Lembre o que eu lhe fiz. Traduzindo, Elias estava dizendo para ele, não resista ao seu chamado. Tipo assim, não lute contra Deus. O segundo exemplo que eu quero trazer é de Saulo, né? Lembra quando Jesus aparece a Saulo lá no caminho de Damasco? Depois que ele está ali cego, no chão, prostrado, o que é que Jesus disse para ele? Duro será para você recalcitrar contra os aguilhões. O que é recalcitrar? Resistir. Tipo assim, o que eu estou te chamando para fazer, você não tem mais como resistir. Resistir contra o nosso chamado, irmãos, é uma queda de braço, é uma luta contra Deus. E você que está aqui, que você sabe que o Senhor te deu dons. E deixa eu te dizer uma coisa, não confunda quando eu falo sobre chamado ministerial, tem gente que já vai direto para ser pastor, né? Ah, pastor, não tem um jeito. Não, quem disse que quer ser pastor? Quem disse que quer ser missionário? Às vezes o teu chamado ministerial é onde você trabalha. Às vezes o teu chamado ministerial é onde Deus te colocou. Peça para o Senhor te revelar. Lutar contra o nosso chamado é sim uma queda de braço. E por fim, quando é que nós nos vemos lutando contra Deus? Quando é que nós nos vemos numa queda de braço contra Deus? Eu penso que esse é o mais terrível de todos, tá, gente? É quando nós estamos insistindo em algo que o Senhor já desaprovou. Sabia que tem gente que está assim? Já está claro na mente da pessoa que Deus não aprova e você está insistindo. 1 Samuel capítulo 16. O que é que o Senhor diz ao profeta Samuel? Samuel, pare de orar por Saul, porque eu já escolhi outro. Não ore mais por Saul, ele não é mais o rei, ele está até no trono. Está sentado no trono, mas no meu coração ele não é mais o rei, eu já escolhi outro. E Samuel insistindo, né? Gente, por que Samuel insistia em orar por Saul? Porque na cabeça de Samuel, presta atenção, era, meu Deus, mas eu dei a minha palavra a ele. Eu dei a minha palavra às autoridades de Israel, que era ele. E Deus estava dizendo para Samuel, já foi, não é mais Saul. O que Saul fez já mostra que ele é pusilânime, já mostra que ele é um líder fraco, já mostra que ele não vai conseguir liderar Israel. Pare de insistir. E Samuel insistindo, orando por Saul. Quando nós estamos insistindo, irmãos, em algo que Deus já desaprovou, é uma queda de braço. Tem algo na tua vida que o Senhor já disse, meu filho, minha filha, isso não é mais para você. Eu não aprovo isso para a tua vida. Você está insistindo, cuidado que você pode estar nessa queda de braço com o Senhor. Quando nós estamos insistindo em algo que o Senhor já desaprovou, é queda de braço. A minha oração nessa tarde é que o Espírito Santo traga ao teu coração revelação. Amém? Revelação para te fazer entender.
Você está indo na direção do Senhor? É terrível, irmãos. Eu já me vi nessa condição de estar caminhando em direção contrária àquilo que Deus estabeleceu para a minha vida. É terrível. É de fato uma queda de braço. Como disse Gamaliel, tem que ter muito cuidado, porque você pode estar lutando contra Deus. Eu quero convidar você para a gente orar e pedir ao Senhor que se revele ao nosso coração mais nessa tarde. Fique em pé no seu lugar, por favor. Coloque as duas mãos assim na altura do teu coração. Feche teus olhos. Espírito Santo, Ele pode te revelar se o que você está vivendo é uma luta contra Deus. Peça a Ele então. O que nós queremos, meu Deus, é estar no centro da Tua vontade. Na certeza que temos que o Senhor sempre vai reservar, querer, estabelecer o melhor para as nossas vidas. Às vezes, meu Deus, nós estamos insistindo em algo que o Senhor já desaprovou. Mas às vezes estamos fazendo isso por meio, ou até por dúvida. Em nome de Jesus. Nos ajuda, Pai, a termos esse entendimento pleno de que o que o Senhor estabeleceu para a nossa vida, mesmo que não entendamos, é o melhor. É o melhor do Senhor, eu creio. No nome de Jesus. Que essa tua filha, que esse teu filho